TV Tudo Web apresenta. Olá, gente! Hoje nós estamos com mais um programa sobre a pandemia. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir falar sobre Covid-19, sobre pandemia, sobre vacina, mas vamos aproveitar mais algumas alertas, já que está saindo muita polêmica sobre vacinas. Hoje, além da gente falar do pico da Covid-19, vamos falar sobre vacina também, porque dá essa impressão, conforme o tempo vai passando, que o povo vai se acostumando, sabe, com o vírus, e ainda não estamos preparados para sair voando por aí, se acha que 20% da população só foram vacinadas. Então nós temos muito trabalho, muita corrida, e para isso aí nós trouxemos novamente aqui a nossa querida médica Célia Wada, que ela já farmacêutica. Farmacêutica? Eu fiz medicina nuclear, mas a minha formação é farmacêutica. Farmacêutica, fez medicina nuclear e é infectologista também. E é infectologista há muitos anos. Quantos anos? 30, mais de 30. 30 anos. Então é para ela que nós vamos jogar as perguntas hoje. Como infectologista, ela tem base para estar respondendo as nossas perguntas. Boa noite. Boa noite. Célia. Obrigada pela sua presença em primeiro lugar. Eu é que agradeço estar aqui novamente com você, com o teu público. Muito obrigada. Então, nós passar um pouquinho de informação e de orientação. E sabe que foi muito bom aquele vídeo que você fez sobre máscara. Nós tivemos, assim, muitos acessos sobre máscara. Aquilo que você deu, aquele norte que você deu, que a máscara, essa é uma das melhores, essa que você está, e não aquela que tinha um respirador. Foi muito bom, viu? Teve bastante acessos, então isso é muito bom. Precisando de qualquer orientação, eu estou às ordens. Então, agora o que nós queremos saber aqui? Vamos saber sobre essa pandemia ainda, que você explicou muito bem na outra entrevista, o que é epidemia e pandemia, isso não precisa explicar mais. Vamos falar então hoje, vamos ver com você hoje, como que está essa pandemia aqui. Ela está no estágio de redução, ou você não está vendo esse aspecto de redução ainda? O que você acha? Olha, infelizmente a gente não está numa, digamos, uma posição confortável, muito pelo contrário. As pessoas acham que porque algumas estão sendo vacinadas, porque esquecem, né, da situação, cansando também do uso da máscara, e está tendo um momento de relaxamento, e isso é que está sendo um grande problema. A gente vê a situação são localizadas, né? Depende do local, você tem um maior ou um menor pico, mas infelizmente a gente está tendo dias onde a quantidade de internações e de suspeitas e mesmo de óbito está sendo maior ainda do que no primeiro pico. Está se multiplicando. E é mais ou menos imaginável o que acontece. Uma pessoa, ela passa o contágio para várias. Essas várias pessoas passam para várias. Então é uma progressão geométrica muito grande, porque a gente explica que esse vírus, ele tem um spillover, uma capacidade de transmissão muito grande. E o que a gente alerta, o que a gente quer alertar no momento? A gente quer alertar exatamente isso, que as pessoas precisam entender que nós temos que conter, que parar a disseminação. Por quê? Por conta exatamente das mutações, das variáveis que aparecem. Aí a gente pergunta, mas por que aparece mutação? Por que aparece variável? Depois eu vou até trazer para você uma foto. O que acontece? Imagina, o vírus ele tem muita
bases, né? Bases nitrogenadas no RNA dele. Quanto mais ele se multiplica, maior a chance de dar algum errinho nessa cadeia. E cada errinho, cada mudança que acontece, o que é? Uma variante diferente. Então, se o vírus está se replicando muito, a possibilidade de existir essas variantes aumenta. Então, o que nós precisamos fazer? Nós não temos que fazer o lockdown, não é isso que nós precisamos. Nós temos que entender que esse vírus é um vírus respiratório, como todo mundo sabe, que você vai adquirir esse vírus pelas gotículas ou pelos aerossóis que você solta, né? Você não vai adquirir se você tiver um machucado, se você tiver no olho, não, você vai adquirir nessas partículas. Na respiração. Na respiração. Então, o que você deve fazer para evitar? Você evitar de se contaminar ou de contaminar o outro. Por quê? Porque mais pessoas estão se contaminando e mais pessoas estão contaminando outros e principalmente aqueles que são assintomáticos. Quanto mais pessoas eu contamino, mais possibilidade de ter assintomático nesse meio. E mais esses assintomáticos passam o vírus para as outras pessoas. Então, no momento, as pessoas estão saindo do confinamento. Elas não aguentam mais, elas estão relaxando. E o que acontece? A partir do momento que ela ficou muito tempo confinada, automaticamente o sistema imunológico dela ficou debilitado. Ele já ficou comprometido, diminuiu a sua atividade, exatamente, a resistência do organismo. E o que acontece agora? Acontece que se você não usar máscara e se você não tiver o que a gente chama de distanciamento social, o vírus vai continuar se replicando cada vez mais. Então, não adianta você ficar confinado, porque alguém tem que sair para trazer comida, alguém sempre vai estar em contato. Você vê como é interessante quando você tem Dia das Mães, ou algum feriado, alguma coisa, o pico aumenta. Por quê? Porque sempre o vírus vai chegar mesmo em quem está confinado, de alguma forma, principalmente os assintomáticos, que ele imagina que ele não tem nada, ele não tem, quer dizer, o vírus. Então, o que a gente recomenda? É muito simples a gente conter. A gente teria que ter uma consciência populacional de que é imprescindível que se esteja de máscara, que não se fale, que não se fique próximo das pessoas, que não se fique em ambiente confinado, que se areje o ar, que se mantenha uma ventilação, que se lave as mãos. A higiene é super importante. Fundamental, né? Fundamental. Então, se você mantiver esse protocolo de prevenção, juntamente com a vacinação que vem vindo, mas a vacinação é uma ferramenta. Não é porque você foi vacinado que você não corre mais risco. O seu risco diminui, mesmo porque você não sabe se a vacina fez efeito ou não. Antigamente a gente falava, ela tomou vacina, mas não pegou. O que quer dizer não pegar uma vacina? A finalidade da vacina é fazer com que o seu organismo produza anticorpos, né, contra aquele determinado antígeno. Sim. Ou seja, aquele determinado agente patogênico. Se o teu organismo não reagiu, não produziu anticorpo, você tomou a vacina, mas teu organismo não reagiu. Então você não está prevenido, você não está. E a gente acha muito pelo contrário, que se você não consegue reagir nem a uma vacina, imagine se você adquiriu o vírus.
provavelmente o seu caso vai ser mais grave. Então, o que a gente preconiza? O coronavírus, apesar de ser um vírus que a gente já conhece há mais de 20 anos, o SARS-CoV-2, que é o agente do Covid-19, ele não é muito conhecido. A gente está descobrindo, conhecendo ele agora. Sim. Tanto que as vacinas são diferentes, as vacinas são feitas de forma diferente. Cada local faz a vacina de uma forma, né? Então, os mecanismos de ação, as reações, a gente não conhece muito ainda também. Então, tudo a gente tem Tudo é uma experiência. aguardar. Exatamente. Nós temos muito pouco tempo. Existem vacinas que levaram 40 anos para serem. É isso mesmo que todo mundo questiona. Então, essa é muito cedo. Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente tem que se prevenir. E a única forma de se prevenir é, claro, tome sua vacina, mas tome as precauções que você pode ter. Que você pode se proteger. Isso agora não vai te eximir totalmente, não existe risco zero. Agora me diga uma coisa, as mulheres grávidas, elas podem tomar a vacina? As grávidas? Veja bem, mais uma vez a gente não sabe como funciona. Existe um grupo que é totalmente contra qualquer ativação, eu faço parte desse grupo, qualquer ativação imunológica em gestante. Por quê? Porque a gente não sabe o que acontece com relação ao feto. Porém, essas vacinas foram aplicadas na Europa, muitas e muitas, milhões de doses, há muito tempo. E nesse meio tempo existiam grávidas. E pela agência nacional deles, né, de vigilância europeia, não houve nenhum caso, pelo menos até agora, de se relacionar qualquer malformação ou qualquer reação adversa nos fetos. Porém, é o que a gente fala. Eu não sei se você sabe, por exemplo, a rubéola. A rubéola, se você é uma das vacinas que, se você pretende ter filho, você vai fazer a tua sorologia para saber se você tem anticorpo ou você vai tomar a vacina. Sim. Por quê? Porque se você é uma gestante até o 3º mês e entrar em contato com alguém que tem a rubéola, o vírus da rubéola vai entrar em você e vai direto para o seu feto. Então, a gente não sabe como essa vacina pode funcionar. Teoricamente, eles são vírus inativados, eles são frações, teoricamente não deveria ter nenhum problema. Porém, é o que a gente fala, é muito cedo para se afirmar. A gente não tem resposta. Sem resposta, olha. Afirmativa não. Quantas coisas, né? Agora, tem gente que toma a primeira dose e ela não toma a segunda. Ela pode tomar? Por que é preciso tomar a segunda dose? E ela pode tomar a segunda dose depois, se ela esqueceu, ou se passou uns dias que ela não pôde tomar, ela pode voltar e tomar além? E por que é preciso segunda dose? Com a primeira não vai fazer nada. A primeira não é suficiente, primeira dose. Aí a pessoa fala, não vou tomar mais, vou tomar só a primeira. Não pode, né? Não, cada metodologia de vacina, ela segue um protocolo para poder... É feito um estudo de como essa vacina vai fazer com que as suas células, os seus linfócitos T, sejam estimulados. Sim. Então, vamos dizer, nós temos 3 tipos de vacina. Nós temos as vacinas que você pega um pedaço do vírus, você tem vacinas que você pega o vírus inativo e você tem uma vacina que você usa um vetor. Bem a grosso modo, né? Depois, se alguém se interessar, a gente até manda um material de como isso funciona. Cada metodologia, cada jeito de fazer, ele se estimula o teu sistema imunológico de uma determinada forma. A vacina atual que a gente tem, tanto a Coronavac, quanto a da Pfizer, quanto a da AstraZeneca, a da Pfizer,
está se verificando que vai ser uma dose só. Porém, ainda a gente não sabe, não tem certeza absoluta ainda. Sabe. A AstraZeneca e a Coronavac, elas são feitas em 2 etapas. É a mesma coisa que falar, olha, eu vou fazer um vestido, eu vou comprar o tecido e depois eu tenho que costurar. Não, eu vou só comprar o tecido, então você não tem um vestido. Da mesma forma, a vacina. Então, se você tem que tomar 2 doses, você tem que tomar as 2 doses. E se esqueceu? Se esqueceu, o que acontece? Você não pode medir a atividade de uma vacina no meio do caminho. Você não tem como saber, mesmo porque algumas pessoas reagem de uma forma, outras reagem de outra. Então, o que se preconiza, o que se imagina que deve ser feito, o que se orienta? Você não tomou, você esqueceu, acabou, você toma a segunda. Por quê? Porque da mesma forma que quando um vírus entra no seu organismo, um vírus, uma bactéria, alguma coisa, algum agente etiológico, biológico, um vírus, bactéria, riqueza, o que acontece? O seu organismo reage. Então vamos supor que entrou um coronavírus agora no meu nariz. No primeiro e segundo dia, eu só estou tendo a replicação dos vírus. Eu nem estou exalando o vírus para ninguém. A partir do segundo, terceiro dia, o vírus está saindo dos meus nariz, das minhas gotículas, eu estou espalhando Espalhando estou o no vírus. espírito. Tanto faz se eu estiver bem ou se eu estiver mal. Eu vou estar espalhando. Quando chegar no 5º dia, eu estou em atividade máxima. Nossa. Quando eu começo no 8º dia, a partir do 8º dia, o meu sistema imunológico começa, porque assim que ele entra, o meu sistema imunológico fica alerta. Sim. É como se eu tivesse uma guerra e os meus soldadinhos ficam alertas. O que acontece? A partir do 8º, mas para cada pessoa é uma época. A maioria das pessoas, a partir do 8º dia, eu já começo a reagir. Então eu já começo a fazer anticorpo contra aquele. É um anticorpo que chama IgM, que é o anticorpo da infecção ativa. Depois do 10º dia, 12º, 13º, varia de pessoa para pessoa, começa a aparecer os anticorpos, que são os anticorpos que a gente quer na vacina, que são o IgG, que são os anticorpos que perduram. Porque o IgM, essa primeira defesa, ele morre, ele termina. A segunda defesa, que são o IgG, eles perduram e eles é que vão ser os nossos guardiões. Sim. Então, vamos trazer para a vacina. Eu fiz um estímulo, eu estimulei o meu organismo, que a partir do 8º dia ele deve já estar respondendo, mas veja, deve. Então eu suponho, eu faço os cálculos estatísticos para tomar a vacina depois de 21 dias. A AstraZeneca da Oxford já é um tempo maior. 3 meses, Porque são, é o tempo do teu organismo reagir. Mas é o que eu estou dizendo, é variável, não é dizer, tomei no primeiro, tomei um tiro, morri. Não, eu tomei um tiro, eu estou reagindo. Então, se eu esqueci, não tem importância, eu vou lá e tomo quando eu lembrei. Né? Eu lembro e eu tomo. E eu aguardo. Aguardo o quê? O que é que deveria ser feito? As pessoas acham que tomaram a vacina estão imunes. Não. A vacina pode não ter tido reação para mim. Sim. Então, o que eu vou fazer? Depois de uma determinada fase, pelo menos 15, 20, um mês, eu vou no laboratório, peço para o médico que me dê um exame para fazer a dosagem. Isso que eu queria perguntar agora. Eu falo demais, desculpe. Eu ia perguntar mesmo isso daí. Como que a gente descobre, depois que nós deixamos passar 30 dias, que tomamos a segunda dose, para saber se nós estamos imunizados? Se dá para perceber isso?
Acho que é uma pergunta que todos os nossos internautas e espectadores estão querendo saber. Como eu vou saber se eu estou imunizado? Então, isso é muito simples. Isso é a coisa mais simples que tem. É Aí um vai exame lá e faz o laboratorial. exame. Só que tem que tomar cuidado, porque você tem que saber onde você faz. Tudo que você saber, você tem que saber. Da mesma forma que toda orientação que você tem, você recebe para saber se está certo ou não, você tem que saber a fonte. Da mesma forma, você tem que saber. Eu vou fazer o exame, mas o local é confiável? É o exame correto? Qual é o tipo? Existe até um site onde determina, digamos, a confiabilidade dos testes, né? Porque existem testes que eu preciso fazer para um screening, vamos dizer. Só para você imaginar como os testes são diferentes. Um teste rápido, por exemplo, para a pesquisa do antígeno, do vírus. Se eu tenho uma população e eu quero fazer o teste rápido para saber quem está com vírus ou não, eu vou usar um teste que me dê um valor, que me dê um resultado que eu confie muito no positivo. Porém, a assertividade do positivo não é muito boa. O que eu quero? É muito difícil explicar como. Eu vou fazer um teste que, se ele der negativo, eu tenho certeza que é negativo. Se ele der positivo, Tem certeza que é positivo. pode ser que seja uma reação cruzada. Porque eu quero afastar de toda forma uma suspeita de positivo. Sim. Então eu prefiro um teste que me dê uma certeza no negativo. Certo. Então aí eu faço um teste rápido de IgG, de vírus, e aí deu positivo. Se deu positivo, bom, eu vou fazer um teste mais sensível e mais que me tire os falsos negativos, que é o PCR. Então o PCR é um teste mais rigoroso, se ele dá positivo, porque é uma cromatografia, uma coisa diferente, é uma metodologia diferente. Quando eu vou fazer a pesquisa de anticorpo também, não adianta eu fazer aquele testinho rápido, porque ele é um teste que te dá falso positivo, falso negativo, a credibilidade do teste é muito ruim. Sim. Então você tem que colher o sangue e fazer um exame de quimioluminescência. A metodologia é uma quimioluminescência que você vai fazer num laboratório qualificado. Aquele testezinho que pica o sangue, ele Não comprova. Agora me diga uma coisa, nós estamos assim, está uma polêmica inclusive, e acho que a maioria do pessoal, eles estão preocupados, né? Então, com a vacina Coronavac, que não podemos entrar na Europa com essa vacina. E é óbvio que a maioria da nossa população brasileira, eles estudam na Europa, eles vão fazer especialização na Europa, eles passeiam, os religiosos vão para a Europa direto visitar esses arquiteturas religiosas, que eu sei que quando você vai para a Itália, você vê um multidão de gente lá. Agora, não pode. O prejuízo dessa vacina de não poder entrar na Europa é grande para os europeus e é penoso para a gente que estava com a viagem planejada para setembro, outubro. Você acha que se o teste que nós estamos falando agora deu negativo, não tem problema de eu ir para a Europa, porque a Coronavac está atuando no meu organismo. Não, o teste, quando você vai fazer o teste para ver se você tem anticorpo, ele tem que dar positivo. Você tem que ter positivo, uma sorologia positiva. Positivo. Então, se deu positivo, mesmo assim, como você disse atrás dos bastidores para a gente, mesmo assim eles não deixam a gente entrar. E lá essa vacina não foi aprovada. E agora? Veja bem, o que pode acontecer que a gente não sabe, por que ela não foi aprovada? Por quê? Porque existe uma comissão europeia, existe uma comissão americana, existe a comissão brasileira, que seria a nossa Anvisa. São as agências reguladoras. As agências reguladoras, elas, como o próprio nome diz, elas regularizam o que ela acha bom ou o que ela acha ruim.
Então tem um remédio para diabetes, ela vai lá, analisa, não, aqui esse remédio não vai entrar. Aí ela analisou, aqui essa vacina não vai entrar, por N fatores, eles não aceitaram a vacina Coronavac. Bom, por quê? É lógico que está baseado na eficácia e eficiência. Né? Como que é? Na eficácia, na eficiência e eficácia da vacina. Isso que foi visto, que foi medido, que foi determinado. Então, para eles, a vacina não foi aprovada, eu não uso. Bom, o que nós entrarmos, como você estava falando, com um pedido, isso não vai adiantar, porque isso é problema nosso. Eles não aceitam a vacina lá e acabou. Então, a pessoa que tiver com essa imunização, teoricamente, para eles não está imunizada. O que se talvez possa resolver é eles padronizarem um teste, talvez, isso aí é uma ideia que a gente deu até num dos comitês, que propor que eles padronizem um teste que eles, porque não vai adiantar a gente ir com um pedacinho de papel, dizer, eu fui vacinada e eu estou com anticorpo. Eles também não vão aceitar, lógico. Por conta também da confiabilidade no teste laboratorial. Então, talvez, se eles padronizarem um teste e credenciarem alguns locais para que esse teste seja feito, talvez isso venha a liberar a entrada, uma vez que a pessoa tenha um anticorpo. A gente imagina, é a única solução, porque só com a vacina eles dizem não, vocês não estão vacinados, vocês são um risco. Mas eu acho, bom, quem é brasileiro que já está lá, tomou a vacina de lá, é óbvio, sim, né? Os brasileiros daqui que tomaram a Pfizer ou a AstraZeneca estão liberados. Agora que saiu correndo na frente foi a Coronavac. Você chegava nos postos. Mas a gente já, desde o início, a gente não aprovava a Coronavac, não tinha o porquê infelizmente, o governo estadual comprou até antes do tempo, antes da aprovação. Comprou antes da aprovação. Então, quer dizer, eu acho agora que hoje, ele tem que... Eu acho que o que estão falando do nosso governo, que se atreveu a fazer... Governo estadual, federal. O governo estadual que se atreveu a fazer isso, aí mesmo sendo contestado pelo federal. Isso eu acompanhei direitinho. O federal... E contestado por todas as agências regulatórias, não é dizer que foi... Contestado por todas as agências regulatórias, contestado pelo governo federal, ele insistiu e trouxe a vacina, você entendeu? Quer dizer que agora, eu acho que as pessoas, elas deveriam exigir uma indenização do governo, entendeu? Porque, pensa bem, eu vou ficar agora presa, eu acho que nós temos que formar um grupo, um comitê, de umas associações aí, de se voltar contra essa atitude. Perguntar para ele agora. Perguntar para ele. Agora, o senhor Dória tem que responder para nós. O que nós vamos fazer agora? Eu, por exemplo, tenho viagem para setembro, certo? Para a Bélgica. Eu não posso ir. A minha irmã estava com uma viagem planejada para lá também, não pode ir. Gente, isso aí é crime. Isso aí a gente já sabia disso. Porque nós já sabemos disso. Estava todo mundo contestando a vacina. Ele insistiu e ele deu uma largada na vacina em todos os postos de saúde. Agora, o que acontece? O povo está com medo de morrer. O povo está numa pressão danada com esse Covid. Nós estamos assim prisioneiros há tanto tempo. E o povo, quando ele vai nos postos tomar vacina, porque não encontra outro meio, né? Tem que tomar. Então, toma essa vacina, porque é obrigado a tomar, é obrigado a tomar. Ainda tinha a obrigatoriedade de tomar vacina. Então, acho que isso foi a obrigatoriedade não tinha, porque ninguém pode te obrigar a tomar uma vacina, isso é inconstitucional. Tanto que eu sou profissional da área de saúde e quando saiu, eu tinha que tomar, falei, não vou tomar. E não tomei. Mas eu falo obrigatoriedade de tomar vacina num sentido assim.
Você chega num lugar e fala, você está vacinado, você não está vacinado. Você não está vacinado, você não entra. Não pode fazer isso. Sim, então, sim. quer dizer que ele não obrigou. Não é obrigatória legal, mas é uma obrigatoriedade moral. Nós tivemos uma obrigatoriedade moral de tomar vacina, né? Então, esses que foram primeiros, como eles deram para os idosos, tá todo mundo, coitados, todo mundo aí, agora que está saindo essas outras Pfizer, AstraZeneca, que está liberando para os jovens e mais novos que aceitam lá fora. Eu acho que foi tudo muito um complô, uma coisa muito bem feita, sabe? Olha, é desanimador. Infelizmente tem muita jogada política nesse... Jogada política, é uma jogada política. Muita falta de informação para a população, um pânico desnecessário, um pânico absurdo, né? Porque a patologia, o vírus está aí, ele é agressivo, ele tem 0,2% de mortalidade, de letalidade, né? Mas existe, assim como existem outras patologias que tem, nós estamos com crises, esse confinamento aumentou absurdamente os casos de esporotricose. Esporotricose é um fungo que existe no gato. E isso, o que acontece? As pessoas estão confinadas, estão ali com os animais confinados, estão sem luz do sol, sem nada, e nervoso. Você não tem noção, a gente tem uma parte de micologia dos casos de esporotricose aumentando. Então. E outra, malária aumentando, várias coisas estão nem aumentando. Se fala nisso aí, não, né? Ninguém fala. Tá todo mundo escondido, não fala nada. Não fala, é só o Covid. Só então, Covid. Mortes por neurose, as pessoas estão ficando doentes, de medo. Um amigo do meu filho, o pai de um amigo do meu filho, deu um surto nele. Ele faleceu. Surto por causa da Covid. Sim, então, a pessoa está neurótica. A pessoa que não tiver uma cabeça bem preparada... Fazer o confinamento é o maior problema que você tem. Você tem que ter conscientização, trabalhar a população de melhorar a autoestima, de melhorar o sol. O sol e a água são as coisas melhores para a nossa saúde. A pessoa ficou sem sol, fechada, no ambiente confinado. Se uma pessoa vem e entra com um vírus, aí pegou todo mundo. E a pessoa está com o sistema nervoso debilitado. Então, ela não está em condições de reagir. Bom, Célia, nós estamos terminando nosso programa, né, que foi muito bom, muito questionável. Mas assim, qual o conselho que você dá no caso de quem tomou a vacina, a Coronavac, para fazer um exame, para ficar mais tranquilo, ver se está positivo, dá para fazer esse exame? Então, é o que eu estou falando, a única coisa você pode fazer depois de uns 20, 30 dias, porque, como eu estou dizendo, a gente não sabe ainda como é que fica a curva de estímulo, né? A gente não sabe como nossos linfócitos especificamente funcionam. Então a gente sabe nas outras vacinas, o tétano, que é uma vacina que você toma depois de 10 anos para ter um reforço, porque os anticorpos diminuem, mas a gente não tem o tempo ainda para saber. Por quê? Porque ninguém que foi vacinado foram vacinados agora, então você não sabe a curva como está sendo feita. Tem outra também, né, que eu conheço, que ocorreu que a pessoa tomou a vacina, a segunda dose, e depois da segunda dose, passando os dias, ele pegou o vírus e faleceu. Quer dizer que então não tinha feito efeito a vacina, né? Não tinha feito efeito. Estava sem efeito. E também, a gente não sabe se não fez efeito, se ele pegou uma outra variante mais grave, por quê? Veja bem, eu sempre, quando eu vou falar, eu não falo em termos de soldadinhos. Então, vamos supor, você tem 20 soldadinhos esperando. Você é atacado. Seus soldadinhos vão para a guerra. Eles estão lá batalhando. Aí, se você, nesse meio tempo, você é atacado de novo, o que acontece? Você não tem mais soldadinho. Você entendeu? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que nesse meio tempo que o organismo ainda está reagindo, os linfócitos estão se transformando em anticorpo,
ele tem uma baixa de OKT4 e OKT8, que são os linfócitos responsáveis pela nossa imunidade, porque ele está sendo usado para fazer aqueles outros anticorpos. Então, pode ter uma baixa e ele pegar ainda mais uma variante, ou seja, uma mutação. Nossa. Então, a pessoa, geralmente, a gente via isso nas vacinações da gripe. A pessoa tomava vacina, pegava a gripe mais forte e morria. É, verdade. Então, são estímulos que existem que cada organismo reage de uma forma, né? Então, se você tomou a vacina, em vez de fazer o que o pessoal está fazendo, tomei vacina sem máscara, não faça isso. Não pode. Você não sabe se você está protegido ou se você também pode estar contaminado e está contaminando alguém. Então, principalmente depois da vacina, você tem que ficar de sobreaviso, porque você está reagindo ainda, entendeu? E faça o exame. Depois de uns 30 dias, aproximadamente, a gente também não tem o tempo certo, mas a gente acredita, pelas curvas de imunologia que a gente conhece, que em 30 dias você tenha tempo suficiente para ter produzido anticorpos. E procura um laboratório que faça o exame sorológico e veja a metodologia. Pergunta para alguém que metodologia é essa, porque a melhor metodologia é a quimioluminescência. É uma metodologia quimioluminescência. Luminescência. É uma metodologia de reação imunológica. Certo, que bom. Nossa. Então, existem outros métodos também. Existem até métodos mais sensíveis, mas acho que a gente nem tem aqui no Brasil ainda. Mas são métodos laboratoriais confiáveis. Certo. Não adianta. Aí você vai ver a porcentagem que você tem de anticorpo. Ótimo. Então, gente, estamos terminando o nosso programa. Apenas eu acho que valeu as explicações da farmacêutica e infectologista para nos orientar ainda melhor nesta pandemia. Agora, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Tá? Você pode deixar o último recadinho para os nossos internautas e vamos encerrar nosso programa agora. Tá, então meu último recadinho é, por favor, mantenham o distanciamento social, as máscaras, lave as mãos, tome sol, tome vitamina D, né? Mantenha a sua mão limpa, não precisa passar álcool gel toda hora, água e sabão é a melhor coisa. Né? Dentro de casa, não fica usando álcool gel, você acaba até se machucando. Dentro de casa, usa água e sabão. E boa sorte. Então tá bom, gente. Muito obrigada, né, pela audiência. Um beijo no coração de todo mundo. Beijinho.